Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, a mais um momento de reflexão da palavra que o Senhor me pediu para entregar para você. Muitas vezes existem situações na nossa vida em que nós julgamos que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, porque a gente já tem tudo planejado. Não tem como nada dar certo. E aí, do nada, as coisas começam a dar errado. Tudo aquilo que nós imaginávamos, que nós julgávamos, que não podia sair nada dos eixos, dos trilhos, que tudo ia dar certo, as coisas começam a dar errado. E a partir desse momento, a nossa alma entra em um conflito com nós mesmos. E toda vez que nós estamos aflitos, nós acabamos nos esquecendo do amor que Deus tem por nós. E nós também acabamos nos distanciando de Deus. Porque nossa alma, ela fica perturbada, ela fica em crise com ela mesma. Se nós analisarmos direitinho as histórias de grandes sucessos, de artistas, esportistas e por assim vai, nós vamos perceber que a maioria deles tem histórias muito bonitas para nos contar. Em que muitas vezes as coisas para eles deram errado. Mas o que eles fizeram quando tudo deu errado é o que fez eles chegarem hoje onde estão. Se você olhar direitinho a história de Silvio Santos, quem não conhece Silvio Santos? É uma história muito bonita. Ele começou como camelô e muitas vezes ele teve as suas mercadorias levadas por ser uma prática proibida em alguns locais. Então, ele não desistiu, ele foi construindo, ele pegou cada pedra e construiu a sua própria história. Então, aquilo que nós fazemos no momento em que tudo dá errado é o que nos torna ser quem nós somos hoje. Então eu pergunto para você, quem é você quando tudo dá errado? O que você faz quando tudo dá errado? Você chora, você se esperneia, você busca uma solução, você ora. Mas o que fazer quando você perde tudo? O que fazer quando você perde um parente querido? O que fazer quando tudo dá errado na sua vida? Isso diz muito sobre quem nós somos. Porque hoje nós somos o resultado de todos os dias difíceis que nós já passamos em nossas vidas. E muitas vezes nós vamos plantar coisas boas. E não vamos colher essas coisas boas. Mas não é porque a gente planta o bem e colhe o mal, não. É porque ainda não chegou o momento da nossa colheita. Nós estamos antecipando a nossa colheita. Se você plantar o bem, não tenha dúvida nenhuma disso, que é o bem que você vai colher. Agora, muitas vezes, nós queremos antecipar a nossa colheita. E por diversas vezes também, ainda não chegou o momento de nós colhermos aquilo que nós plantamos. Aquilo que nós sonhamos e almejamos. E nesses casos, nós devemos continuar plantando. É muito importante que a gente plante. Porque se a videira ainda não floresceu, ela vai florescer, não duvide disso. E aí, eu estava me lembrando recentemente que eu trabalhava em um emprego em que eu ganhava menos de um salário mínimo, menos da metade de um salário mínimo, para ser sincera para vocês. E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu participei de um processo seletivo, né, para ser apoio escolar. Mas eu fiquei em uma colocação muito distante
e achei que eu nunca ia ser chamada. E aí eu trabalhava, eu amava trabalhar nesse emprego, né? Eu gostava muito do que eu fazia, das pessoas com quem eu conversava, das pessoas com quem eu lidava. Gostava muito. Só que como a maioria dos empregos, né, sempre vai ter alguma coisa que nos desestimula. E não foi diferente comigo. Além de eu ganhar menos da metade de um salário mínimo, tinha coisas que me deixavam tristes. E esse foi o momento em que eu mais tive fé na minha vida. Toda a minha vida, toda a minha existência. Esse foi o momento em que eu mais tive fé. E aí toda vez que acontecia algo de ruim nesse meu emprego, eu olhava para o céu e dizia, vai dar tudo certo, eu confio em ti, Senhor. Foi a vez em que eu mais confiei em Deus. E aí eu precisava mudar de emprego, porque eu precisava ter uma qualidade de vida melhor. Eu já tinha nível superior, estava terminando a pós-graduação. E eu sabia que aquele lugar não era para mim. Aquele lugar ele não me pertencia, porque Deus ele queria que eu alçasse voos maiores. Mas eu fui rezando, eu fui pedindo, eu fui orando. E aí chegou uma empresa grande na cidade onde eu moro, do setor varejista, e outra empresa grande também de uma rede de óticas. Resultado, eu coloquei o meu currículo nessa empresa do setor de varejo e não fui chamada. Eu vi as pessoas sendo convocadas, nem para entrevista eu fui chamada. E eu vi as pessoas sendo convocadas e eu dizia, meu Deus, eu julgava que o meu currículo era muito bom e eu poderia ser chamada pelo menos para entrevista. E eu não fui chamada nem para entrevista e muito menos eu fui chamada para exercer algum cargo nessa empresa. E aí eu fui ficando triste. E aí recebi uma ligação para fazer uma entrevista nessa rede de óticas. E fiz a entrevista. Nesse dia, eu acabei me emocionando muito quando a entrevistadora pediu que nós falássemos um pouco da nossa vida profissional. E eu acabei me emocionando, mas porque eu tinha tantas mágoas dentro de mim sobre os trabalhos que eu já tinha realizado em relação a salário, em relação a condições trabalhistas, que nessa hora veio tudo à tona. E eu chorei, não desmoronei, tá? Me segurei, chorei, mas continuei a falar. E pra mim, eu falei muito bem, sabe? Pra mim, aquela vaga era minha. Sabe? Eu achava que eu estaria entre as pessoas escolhidas para trabalhar nessa empresa. E aí a entrevistadora gostou muito de mim e eu perguntei se elas iriam dar a resposta, ainda que fosse negativa. Eu pedi para que elas ligassem para todas nós que estávamos realizando a entrevista, porque ainda que fosse uma resposta negativa, nós precisaríamos saber. Porque muitas vezes, quando a gente realiza uma entrevista, a gente fica esperando, né, a pessoa dizer que sim ou que não, para que nós possamos tentar novas oportunidades de emprego. E a pessoa disse assim, não se preocupem, que nós vamos ligar para dizer uma resposta para vocês. E até hoje eu espero essa ligação. Não deram resposta, nem que sim e nem que não. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que tantas pessoas conseguem, para tantas pessoas parece ser mais fácil e para mim é difícil. E mesmo assim, eu continuei confiando no Senhor. Porque quando Deus, ele tira algo da nossa vida, quando é da vontade dele que algo saia da nossa vida, porque ele tem coisas muito melhores para nós. É porque ele já sabe o que é que nós vamos colher. E aí foi se passando alguns meses
E eu comecei a compreender a vontade de Deus. E aí aquela seleção que eu tinha realizado há alguns anos atrás, em que eu não sabia se iria ser chamado um dia, porque eu fiquei em uma colocação muito distante, eu fui convocada. E Deus não me deu aqueles 2 empregos, um no setor varejista e outro nessa rede de óticas, porque Ele sabia o que viria mais pra frente. Porque Ele já estava preparando isso pra mim. Porque Ele sabia que era disso que eu precisava. E Deus me deu. E eu sou muito grata a Deus por tudo. Então, quando tudo estiver dando errado, nós devemos confiar na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa. Deus, Ele nos chama para Ele com uma voz suave. E nós devemos ir para Deus com o coração limpo, porque Ele conhece o nosso coração. Dele nós não podemos nos esconder, nós não conseguimos. Então Deus, Ele nos ama com um amor tão grande que por diversas vezes a gente ainda não vai colher o que nós plantamos, porque não chegou o momento da colheita. Continue plantando, ainda que não tenha chegado, ainda que você não veja resultado nenhum nas ações que você fez, nas ações boas que você pratica, continue plantando. Deus vai fazer da sua colheita a melhor colheita da sua vida, assim como Ele fez e faz todos os dias na minha vida. Ele tem uma colheita generosa para nós. Nunca se esqueça disso. Nos momentos em que tudo dá errado, a chave para o sucesso é confiar em Deus, fazer por onde, pegar os seus joelhos e dobrar no chão. Confia no Senhor. Tchau, tenham todos um excelente dia e até o nosso próximo vídeo.